alguns analistas dizem que a gente está vivendo de novo uma iminência de guerra nuclear, né? Promovida por certas nações, Coreia do Norte, Irã, nessa briga com os Estados Unidos, que é todo o contexto da Guerra Fria, desse surgimento do muro, de lado oriental versus lado ocidental, né? Eu queria saber se você concorda com essa tese desse temor, dessa ameaça de um comunismo, por exemplo, ou de um embate nuclear entre as nações, porque a gente escuta ameaças dos líderes de Estado, né? A gente não sabe até que ponto eles vão chegar a fazer algo desse tipo com armas muito mais potentes do que aquelas da época, né? A resposta à tua pergunta, ela poderia passar por um viés mais técnico, do ponto de vista das relações internacionais, ou até mesmo do ponto de vista tecnológico. A minha leitura, ela vai um pouco no campo mesmo das ciências sociais, que é de afirmar o seguinte: bom, para começar uma guerra basta uma ação momentânea de um irresponsável, né, em qualquer contexto. A gente sempre tem vivido essa tensão, mesmo depois do chamado final da Guerra Fria, da possibilidade da eclosão de um conflito em larga escala, de um conflito um pouco mais abrangente. Ao mesmo tempo, a gente vê movimentos dos estados, dos países, para tentar resolver esse problema. Qual foi a grande ameaça que a gente teve, que não veio da tecnologia? Veio da crise de 2008. Né? A crise de 2008 mergulhou o mundo num grau de instabilidade tão grande que muita gente temeu muito mais do que os botões que a gente menciona hoje. Muita gente temeu que naquele momento conflitos um pouco mais alastrados pudessem acontecer. E foi nesse momento que os estados nacionais, sobretudo os mais vamos chamar de desenvolvidos dentro do paradigma do capitalismo, mas os estados que estão um pouco mais na liderança dos protocolos internacionais, souberam sentar e fazer as negociações e as intervenções necessárias para evitar que isso acontecesse. Com base em quê? Com base justamente na minimização das tensões sociais que foram criadas naquela época e que começaram a se alastrar pelo mundo inteiro. Pobreza, miséria, a crise migratória começou a se acirrar a partir desse momento, né? Os conflitos locais que geravam refugiados, ou mesmo... a gente teve 3 parâmetros, né? Os conflitos locais, alguns acidentes graves do ponto de vista de catástrofes, né? Como o terremoto do Haiti, como alguns outros desastres, que fez com que uma massa de pessoas se deslocassem, né? E ao mesmo tempo essa geração de desigualdade nesses lugares que a gente está mencionando, sobretudo Oriente Médio, África e aqui na América do Sul também. A gente teve a crise migratória dos haitianos, a gente tem uma constante imigração de latino-americanos procurando lugares melhores, como a Argentina, como o Brasil, etc. Não é só a questão europeia. Sim, né? Sim. Então, todo esse cenário é um cenário que também sempre teve esse medo de se levar a conflitos, mas os estados têm tentado ter ponderação suficiente para poder resolver essas questões de maneira um pouco mais, digamos, estrutural e não apenas pontual. Uma última pergunta que eu gostaria de fazer aos dois, voltando para a época da construção do muro, que me chama a atenção, vários fatores históricos, quando a gente vai estudar, é muito comum a gente ouvir que as coisas foram acontecendo gradativamente, que uma série de fatores levaram ao acontecimento. Que acredito que seja o caso do muro, mas o que chama a atenção é que o muro de fato foi construído, foi montado humanamente no início e depois construído de um dia para o outro, foi imediato de verdade, né? Então eu queria saber do Axel, se você lembra alguma coisa, se isso te assustou de alguma forma. Bom, você já mencionou que foi estranho, né? Mas também queria saber, do seu ponto de vista social, como é que as pessoas passaram a aceitar isso de uma forma tão repentina? Como é que já não houve protestos, manifestações naquela época? E como é que isso se sucedeu? Então, na verdade, acho que o cônsul deu a pista para essa resposta quando ele coloca justamente o contexto de repressão que havia. Sim. Né? Quer dizer, era impossível você se manifestar, era impossível. Essa liberdade, essa perspectiva de manifestação, e no relato dele isso apareceu muito claro, né? Ela foi acontecendo a partir de outros episódios que foram acontecendo no mundo, e juntamente com o enfraquecimento da União Soviética. Acho que esse é o elemento pivô aí que a gente tem que entender por que os alemães começaram a se sentir um pouco mais, digamos, seguros ou um pouco menos ameaçados, a gente pode trocar esses dois termos, né, para ponderar, para começar a se manifestar. E aí os episódios que ele foi relatando foi mais ou menos uma cascata de acontecimentos que aí catapultou aí no simbolismo, né, naquelas imagens bem bacanas que a gente tem. Acho que talvez
a imagem mais significativa de todo esse evento seja aquela martelada gigantesca no muro, né? Que essa imagem foi filmada e passou o mundo inteiro até hoje, ela é um ícone desse processo. Então, acho que a reação, certamente, houve grupos. Aliás, o cinema tematiza isso muito bem, né? Houve reações de pequenos grupos, mas a repressão era muito... A gente sabe que a repressão no Estado Soviético era muito pesada. Né? Mas tem que se lembrar também que tinha tentativas de levantamentos em 53, em Berlim, na Alemanha Oriental. Isso foi supresso pelos tanques soviéticos. Não? Aí tinha em 56, na Hungria também, aí chegaram muitos refugiados também na Alemanha. Não? Em 68, em Praga, a Primavera de Praga foi... eles acabaram com isso, com tanques. Né? Isto aconteceu antes, não? Mas nos anos 80 tinha também aquele movimento de Solidarność na Polônia e tinha também a perestroika com Gorbachev na segunda metade dos anos 80, né? E o Helmut Kohl, o nosso chefe de governo, ele tinha boas relações com o Gorbachev e ele tinha boas relações com o Mitterrand. Não? Então, com essas potências que ainda tinham direitos na Alemanha, aí o nosso chefe de governo tinha relações pessoais boas, também com o George Bush, né? E ele conseguiu convencer também a Margaret Thatcher. Isto ajudou bastante para conseguir, no final das contas, de fazer a reunificação da Alemanha, porque a queda do muro era o início só. Até chegamos no dia 13 de outubro de 1990, né? Foi um processo intensivo que nem era claro desde o início que seria a reunificação da Alemanha. A queda do muro era inesperado. Ninguém sabia o que ia acontecer no dia seguinte, mas com essa liderança de aproveitar daquela abertura pequena da janela, abrir a janela inteira, isto foram nossos políticos juntos com os nossos parceiros e conseguimos. E a gente vê exemplos disso que o cônsul colocou no cenário mais atual. Quando ele falou da Primavera de Praga, não tem como não lembrar da Primavera Árabe e de todo o processo que aquilo resultou na mudança no Oriente Médio, né? E de como isso, de uma certa forma, veio também para a América do Sul, principalmente o Brasil, por exemplo. E aí a gente está num outro cenário, porque uma coisa que é muito legal quando você lê matérias de depoimentos de pessoas que viveram essa articulação dos alemães lá na época do muro. Eu li mais de uma vez isso na imprensa, depoimentos de pessoas que falavam assim: naquela época nós conseguimos uma mobilização sem celular. Ou seja, que hoje é visto como meios, redes sociais, hoje, né? Tudo está sendo organizado. Hoje é importante. Nós temos hoje a organização indígena no Brasil muito forte e que consegue mobilizar povos indígenas de norte a sul do país pelos aplicativos de celular. A própria Primavera Árabe, acho que foi o primeiro fenômeno do Facebook, né? Que foi um marco. Exatamente. Então, acho que esse contexto todo é interessante para a gente pensar que essa mobilização ela acontecia também num contexto de articulação muito difícil, né? Muito difícil. As pessoas se encontrarem, se reunirem, se articularem, trocarem mensagens. Eu me lembro, cônsul, de uma reportagem que eu li que não se podia nem ter telefone na Alemanha Oriental, né? E quem tivesse era escutado. É isso mesmo. Eles tinham telefones, mas com risco de ser escutado, não? Mas eu falei de uma lição das guerras, né, que era o nunca mais, né? Mas a outra lição com aquela revolução pacífica é juntos conseguimos. Isso, perfeito. Exatamente. Que é o que a gente está vendo agora em muitos países também. Exatamente, essa articulação é importante. Acho que também é outra simbologia forte que a comemoração do muro precisa trazer para a gente, né? É muito bem lembrado pelo cônsul. Acho que a gente precisa, se quer mudar uma realidade, precisa se articular de forma... Claro, existem elementos que provocam explosões, como a tomada, né, do muro, com relação e os soldados sem saber o que fazer e tal, mas ao mesmo tempo isso precisa ser muito bem articulado para que a gente possa conseguir os objetivos que essa mobilização pretende. Perfeito. Axel, Fred, muito obrigada pela presença de vocês. Esse bate-papo faz parte do nosso especial de 30 anos da queda do Muro de Berlim. Vocês conseguem acompanhar todo o nosso conteúdo dessa data comemorativa em internacional.estadão.com.br.